Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de maio. Ibovespa apresentou um candle ali de indefinição, mais um candle de indefinição, alta de 0,4%, conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas não fechou acima no G60, não conseguiu fazer um fechamento acima desse patamar. Então continua aqui no intraday um pouco mais congestionado, faria sentido ter um movimento para cá, eu já cheguei a comentar isso ontem, um ponto positivo em relação a não cair fez isso aqui, gerou a formação de topo e não andou, não foi para baixo. Logo, o rompimento da máxima do pregão de hoje montaria um pivô de alta no G60 e, consequentemente, traria o Ibov com a maior chance novamente de testar, invadir a região dos 58 mil pontos e podendo até atingir o patamar dos 58.856. Ponto aqui a ser comentado no semanal, a alta de 1,64%, mas terminou no fechamento respeitando a resistência ali desse topo aqui de 57.359. A perda da mínima desta semana, que é de 56.230, reforçaria uma chance de mudança de tendência aqui no gráfico diário, que para mim uma primeira sinalização mais negativa seria a perda dos 56.507, conforme comentado no último pregão, aqui montaria um pivô de baixa também no G60. Olhando agora para PETR4, Petro terminou o dia com queda de 1,31%, na semana a alta foi de 3,6%, mas se olharmos para o gráfico semanal, temos aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente. Então, a perda da mínima dessa semana também aumentaria a chance de ter alguma mudança de tendência aqui no gráfico diário, ou seja, de curto prazo, que seria uma tendência indefinida inicialmente e posteriormente podendo vir a ter uma tendência de baixa. Mas por enquanto a configuração no gráfico diário é tendência de alta e está dentro do movimento de correção que não ganhou muita aceleração depois do forte engolfo de baixa no pregão aqui do dia 6/5. Se patinar aqui, se continuar dessa forma, mesmo perdendo aqui os 13,33, que é um ponto relevante a ser avaliado o comportamento do preço abaixo desse patamar, se perder, mas continuar patinando para cair, respeitando aqui o suporte na faixa dos R$ 13,15, montaram candle de indefinição aqui nesse nível, traz até a chance de comprar a partir de terça-feira, seria uma das alternativas a PETR4. Enquanto estiver respeitando aí essa região de 14,05 a 14,09, não vejo muita oportunidade na ponta compradora. Acima desse patamar, possibilidade de compra principalmente para day trade, através de fundos ascendentes no G10 ou no G15. Vale 5 queda acentuada de 3,59% no pregão de hoje, abriu lá próximo da máxima do pregão anterior, aqui 19,80, a máxima chegou em 19,78, montou um topo no G60 e foi escorregando aos poucos, apontando com a maior chance de testar esse suporte em 18,15. De maneira geral, vejo o ativo dentro de uma tendência de alta de curto prazo, fazendo um movimento de correção dentro dessa tendência de alta de curto prazo, desacelerando esse movimento de baixa, respeitando essa região de 18,15, ainda ficaria, no meu entender, mais para buscar alguma compra de swing trade através do gráfico diário, através da formação de um fundo ascendente. Então essa seria na minha leitura para Vale pelo gráfico diário. Pelo semanal, a ação rompeu um topo anterior, anulou tendência de baixa de médio prazo, apresentou um candle de reversão nessa semana chamado de estrela cadente, mas assim, a ação ganhou bastante força para cima, anulou a tendência. Como ficou mais esticada para cima, o movimento foi mais forte para cima, estaria coerente de ter aqui realmente até a perda da mínima dessa semana, dessa atual semana do 18,51. Seria o mais provável até pelo que eu comentei no gráfico diário. Mas ainda assim, enquanto não tiver uma sinalização mais clara de mudança de tendência do gráfico diário, swing trade seria para mim mais para compra em cima de Vale 5. Para day trade poderia encaixar a venda principalmente de topos descendentes, de topo na realidade no gráfico de 15 minutos. Abaixo ali mais próximo dos R$19 seria interessante. Falando dos demais papéis, BRFS3, recomendação de compra no pregão de hoje, a ação fechou aí a recomendação na superação dos 64,48. Ela chegou até ir lá depois da primeira hora de pregão, foi forte para baixo, eu terminei segurando a posição, porque ficou esticada para baixo no gráfico de 10 minutos, e como era uma região de suporte, optei por segurar, aguardar ali o
os próximos candles no gráfico intraday para avaliar a continuidade ou não da operação. Então eu segurei a posição, estou dentro dessa operação, 64,60, recomendação 64,49. O objetivo dessa operação está localizado em R$ 67,40 e o stop em 63,52. Risco em torno de 1,5%. Olhando agora para outros ativos, dando sequência aqui, JBSS3 foi outra recomendação hoje. Depois de uma boa primeira hora de pregão, recomendação na superação 16,09, entrada em 16,10, stop da operação em 15,62 e com risco de 2,98% e objetivo em R$ 17,54. Fechou bem, com alta de 5,69%, inclusive fechando acima da máxima que ela tinha no topo anterior, gerando um pivô de alta no semanal, proporcionando um bom pivô de alta aqui no gráfico diário. Enfim, vamos ver se ela consegue dar sequência a essa tendência de alta dela, essa boa tendência de alta dela de curto a médio prazo, na realidade até de longo prazo, e buscar aí o objetivo traçado para a operação. A BEV3 fechou razoavelmente bem, com alta de 1,28%, seguimos na ponta compradora desse papel. Já dá para subir o stop da operação para 19,45. Seria uma das alternativas aqui, subir para esse ponto, porque a ação caiu, travou e está tentando subir. Se ela vem para perder aqui esse ponto, não seria algo bom fazer essa perda aqui nesse ponto. Enfim, não sairia mais perdendo dessa posição em cima de ABEV3, mas vamos ver se ela consegue aí dar sequência à alta, até porque pelo gráfico semanal a ação montou um pivô de alta, fechou bem, fechou com alta de 4,8%, está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, então vamos ver se ela vai passar a trabalhar acima dos R$20 no decorrer da próxima semana. MDIA 3, seguimos na ponta compradora em 88,80, ela fechou em 88,26, lembrando que é uma operação mais de position trade, baseada na expectativa de pegar um movimento de alta no gráfico semanal. Não conseguiu confirmar em fechamento esse fundo, mas temos aqui um fundo ascendente, ideal que tivesse fechado acima dos 88,71. Mas de maneira geral, se ela desacelerar na próxima semana, que tiver mais um candle fraco, apresentar um candle fraco para baixo pelo gráfico diário, daria até para passar uma entrada de swing trade nessa ação de compra de fundo ascendente através aí do gráfico diário ou usando mesmo um gráfico intraday. MRV3, ativo em tendência de baixa, mas para mim a tendência de baixa um pouco mais fraca nesse momento. Médio prazo reverteu para cima, vem com a correção ali pelo gráfico semanal. Se ela romper aqui essa região de resistência que ela tem de 7,99 a 8,04, abriria uma chance de buscar uma compra em cima da MRV3, seria uma das alternativas no decorrer da próxima semana. A Qual 3 fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 5,23%. O interessante dessa semana é que a ação veio para montar um topo descendente, e o último pregão da semana anulou essa formação. Então é algo bastante positivo no meu entender o que ela fez. A Qual 3, se olhar para o G60, um movimento muito consistente de alta. Se a ação der uma pequena travada aqui nas primeiras horas de pregão da segunda-feira e conseguir romper essa máxima, abre uma chance de fazer uma compra na superação da máxima do pregão de hoje, de 24,92, seria uma alternativa de entrada na segunda-feira. E TBLE3, que vem fazendo aqui uma correção, está em tendência de alta, pelo menos rompeu toda uma zona de resistência que ela tinha pela frente, está testando agora como suporte. Também ativo para ficar atento no início da próxima semana em termos de compra. Um dos pontos mais simples de entrada seria se a ação conseguir romper aí os 37,34, avaliando isso não acontecendo logo no iniciozinho do pregão. Ideal que acontecesse até após uma primeira hora de pregão ou no final de uma primeira hora de pregão, seria mais interessante. Mas enfim, é um papel que vou estar atento no início da próxima semana também. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.